Voltamos com a nossa segunda parte com a Eliane, aqui no Hospital Bom Jesus. O nosso assunto agora vai ser algo delicado, é um assunto que todos nós precisamos saber e que muitas famílias ainda se repreendem com isso. Eu acredito muito nisso. Até o mês de setembro agora que passou, foi o mês, né, que nós usamos amarelo por causa do suicídio. Eliane, vou começar em relação quando você recebe um paciente que às vezes ele chega e diz que está uma tristeza, uma angústia, e com o decorrer do tempo você acaba descobrindo que aquilo não é só uma tristeza, mas ele já está numa depressão. Como que você faz esse processo para estar descobrindo e como se chega com a família para poder estar falando disso? Sim. O suicídio é um tema muito importante. Eu diria assim, ele chega a ser um problema de saúde pública, sabe, Alexia? Porque a gente vem enfrentando muitas situações aqui, principalmente por se tratar de um hospital, então a gente acaba recebendo muitos casos, né? Existe sim, né, a depressão já instalada, muitas vezes quando a pessoa ela já chega com sintomas bem claros, quando esses sintomas já estão bem evidentes, né, e muitas vezes ela chega já num estágio preocupante, e muitas vezes isso já no primeiro contato que você tem com ela, você já percebe, né, o grau, né, da depressão que ela tem ou do risco que ela tem do suicídio, né? Então, assim, é muito importante, nesse caso, a família estar bem atenta em casa, porque nem sempre isso também é perceptível, como eu falei, né? Às vezes isso não mostra, às vezes a pessoa ela se isola mais, a pessoa mais quieta, nem sempre ela demonstra nesses sintomas que eu falei. Às vezes a pessoa em casa não percebe, está tão acostumada no dia a dia que não vê que a pessoa está sofrendo, né? Então, voltando ali, quando ela chega no hospital, a gente precisa fazer, né, essa abordagem e ver qual é o risco que ela tem. Se ela tem realmente pensamentos, né, de morrer, pensamentos suicidas, de se automutilar, de se auto-machucar, né, ou se ela já tem planos, porque às vezes acontece também. Mas às vezes você consegue perceber que aquela pessoa, porque são vários estágios, eu acredito, ali da depressão, né? Tem alguns que com um remédio, não precisa ser muito tempo, ela logo está bem com terapia, né? Tem umas eu acredito que nem precisa ter o remédio sempre, ou não há necessidade quando ela já está com depressão. A gente tem que pensar assim, ó, a depressão é uma doença. Então, mas nem todas as pessoas que têm depressão, Alexia, são pessoas que têm risco ou tentativa de suicídio, ou pensam, né, em suicídio. Não, nem todas. Então, muitas pessoas têm a depressão, ela se manifesta de uma forma que a pessoa não pensa em morrer, né? Então, ela está ali, né, não precisa ser tratada dessa forma. Mas, sim, existe a depressão, que sim, a pessoa tem esse risco de suicídio. E muitas vezes a pessoa tenta isso algumas vezes, né? E é nisso que mora o perigo, Alexia, porque às vezes a família subestima isso. Mas a pessoa fala muito em se matar, em morrer, mas ela nunca vai ter coragem. Ela tem. Ela, na verdade, quando ela comenta que ela... É o meu pensamento, me corrija se eu estou errada. Que a pessoa diz, eu vou me matar, essa vida não me serve, eu já não aguento mais. Tem alguns, eu já vi isso, porque isso é bobagem, porque só tá falando da boca para fora, isso aí logo vai passar, você está chamando atenção. A maioria fala, está chamando atenção, né? E, porque quem fala, não, ditado, que a maioria diz, quem fala que vai se matar, não se mata. E daí, às vezes, quando percebe, já é tarde demais. Exatamente. Esses são os mitos, né? E riscos que tem. Porque muitas vezes, como eu falei, a pessoa não julgo também,
porque a pessoa não tem esse conhecimento, né? A família que está envolvida ali, como eu falei, não tem esse conhecimento, então acaba não sabendo como lidar com essa situação, né? Então, mas sim, sempre que a pessoa coloca algo nesse sentido que você falou, Alex, você precisa estar atenta, porque a pessoa está talvez fazendo um pedido de socorro, né? Ela está dizendo algo para você, e a maneira que ela tem de se expressar é essa, né? Eu vou sumir, eu vou me matar. Então, ela não está falando isso porque ela quer chamar a atenção, ela está falando isso como um pedido de socorro, e isso tem que ser percebido pela família. E também, existe também duas situações, a pessoa realmente, às vezes ela quer, né, cometer o autoextermínio, mas às vezes ela só quer aliviar a dor, então isso tem que ser separado também, mas não é a família que vai identificar isso, a pessoa precisa sim procurar ajuda, a pessoa precisa sim procurar um médico, para estar fazendo essa avaliação, para ver se há necessidade de medicações ou não. Em casos mais graves, precisa sim fazer uso da medicação e sim a psicoterapia. Então, o tratamento perfeito seria essa combinação, né? Muitas vezes, em casos mais graves, a psicoterapia e a medicação. Em alguns casos mais leves, às vezes dispensa o uso da medicação, mas isso, né? Eu acho que isso tem que ser avaliado sempre por um profissional. Então, sempre que tem algo, né, que a pessoa não está sentindo, que não está legal, eu digo assim, ó, tudo que incomoda a pessoa, que interfere na qualidade de vida da pessoa, qualquer tipo de sentimento, já pode se tornar pode ser uma doença. E quando as pessoas vêm te procurar, você deve te ouvir, ou ainda ouve, já ouviu. O que acontece? Principalmente às vezes em relacionamento de casais, né? Que às vezes a mulher procura uma ajuda, às vezes é o esposo, às vezes são os dois, mas às vezes geralmente mais é a mulher que procura, né? Vai primeiro e tal. Que ele diz que isso é coisa de louco, né? Porque psicólogo é só quem tá louco, psiquiatra para quem tá louco. Então nós não temos uma referência dentro da nossa cidade, eu vejo em outras cidades, é muito pouco falado isso, que eu acredito muito, que teria que ser falado dentro de salas de aulas, sabe? Deveria ter reuniões com os pais, deveria ser falado sobre suicídio, deveria ser falado sobre a depressão, deveria ser falado para ter um autoconhecimento. Eu ainda acho que deveria ter aula com psicóloga dentro de sala de aula. Uma aula por semana deveria existir, porque isso iria ajudar muito nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, porque tem crianças pequenas que estão tomando remédios, tem adolescentes, tem jovens. Hoje, como mãe, é muito difícil. O nosso mundo hoje, ele oferece coisas que não seriam realmente o que nossos jovens, adolescentes deveriam estar fazendo ou tendo, sabe? Então, minha opinião assim, sabe? Eu acho que deveria ser agregado mais, porque não só as crianças e os jovens adolescentes, mas os pais. Porque nós, eu estou falando por mim, não sei você que está ouvindo, mas hoje nós como pais, está muito difícil de nós podermos assim ensinar os nossos filhos, porque a tecnologia está à frente. E ela está trazendo coisas erradas. Eu sempre digo assim, né, Alexa, a conversa é essencial, né? Então hoje o diálogo entre a família, o conversar, muitas vezes trazer essa conversa com os filhos antes de julgar, antes de cobrar, porque antes de qualquer coisa precisa ouvir, né? Porque se você às vezes vai falar alguma coisa antes de ouvir, você não sabe qual é a intenção, né? E essa questão de procura pelo psicólogo, por terapia, nessa busca de ajuda, hoje está até um pouco mais acessível, né, do que há um tempo atrás. E daí tinha essa ideia de que é para louco, né, não estou ficando louco. A gente ainda escuta um pouco disso, né? Mas hoje bem melhor. Então hoje a procura está melhor, a aceitação está melhor. Os próprios profissionais já entendem isso como uma necessidade para um tratamento combinado, né? Então hoje tem muitas demandas médicas, tem muitas demandas psiquiátricas
práticas já. Então já se faz um tratamento já envolvendo, né, o profissional psicólogo junto, porque já se sabe do resultado, né, que o resultado com mais eficácia. Então, sempre, né, sempre buscando esse diálogo, né, de como vamos fazer, de identificar qual é a necessidade, né, de dar abrir, né, essa porta também para a pessoa expressar o que ela está sentindo, né? E isso em casa, tanto com a esposa, com o marido, porque às vezes ele também fala, mas ele também não entende muito desse processo, sabe, Alex? Então, assim, a gente também não dá para julgar quando não se tem esse meio, quando não está envolvido nesse meio também, né? Por isso que eu digo, qualquer sintoma que esteja além, né, do normal que a pessoa está percebendo, o ideal é procurar ajuda profissional para que se esclareça um pouquinho mais isso que está acontecendo com ela também e automaticamente essa psicoeducação na família, né, de saber o que está acontecendo. Então, isso é valioso. E nos dias de hoje, Eliane, quem busca mais? São mulheres, homens ou são os adolescentes jovens? As mulheres. As mulheres? As mulheres elas ainda buscam mais ajuda. Os homens também. Só que as mulheres elas são mais decisivas. Elas não esperam tanto. Os homens ainda têm uma certa resistência para a psicoterapia, né? E é mesmo buscar ajuda ou reconhecer isso, né? De que não está bem. Ainda às vezes é entendido como uma fraqueza, como se ele não se permitisse sentir isso, como se ele conseguisse dar conta, e nem sempre isso é possível. Então, as mulheres ainda são as que mais procuram, né, a busca pelo tratamento tanto psiquiátrico quanto psicológico, e a demanda ainda é maior, né? Sim. Muito obrigada, Eliane. Imagina. Deus abençoe vocês.